Boa noite, meus amores. 21h21. Vou falar pra vocês, hein? Não vai mais rolar esse horário, não. Tipo, eu fico muito lesada. Boa noite, sejam bem-vindos. E hoje a gente tem um convidado muito especial. Então, assim, ó, já vão entrando, vão mandando o coração, vão mandando esse aviãozinho, vão chamando o pessoal, porque eu tenho certeza. A gente não combinou nada, como sempre. Olá, ele já entrou, já te chamo, amor. A gente não combinou. O que eu faço? Quando eu convido... Olá, Cris! Ó, a Cris é uma, né? Testemunha ocular aí, que acho que a Cris acho que veio pela gente, Fábio. Tem algumas aqui. Enfim, quando eu convido a pessoa, eu sempre falo assim... Ou quando eu também sou convidada, quando quem me convida... Olá, é ele! Paulo, seja bem-vindo. Eu sempre falo assim, as pessoas perguntam... Ah, você quer um tema, um roteiro e tal... Ai, Cris, é uma coisa de louco nós dois juntos, né? Já chamo ele. Eu sempre falo assim, quando eu sou convidada, eu falo assim, eu posso ser eu? Posso só falar o que me der vontade ou você quer um roteiro? Inclusive, um tempo atrás, acho que vocês acompanharam, eu fui fazer um podcast na RIC TV. Acho que é RIC TV, desculpa se eu estiver falando errado. E aí o rapaz falou assim, olha, tem um roteirinho. E eu já cheguei perguntando pra ele assim, dá pra não seguir o roteiro? Por quê? Porque eu não consigo, gente. E o Fábio é a mesma coisa. A gente não consegue seguir roteiro. Na verdade, não é por maldade. Deixa eu ligar a luz aqui, porque eu fico boa de luz, né? Pronto, esqueci da luz. Eu vi minha testa brilhando aqui. O assessor entrou. Assessor, acabei de ligar a luz. Pra ficar bom aqui, ó, o desenho, né? Enfim, aí eu falei, Fábio, vem comigo. Era pra ele ter vindo... Na semana passada, você vê como tudo é na hora que tem que ser. E na semana passada eu tava mergulhando muito naquela questão do ousar, do imaginar, do intuir. Porque eu estava entrando na última portinha, digamos assim, porque são várias, para receber o conteúdo do Adulta Ser que eu lancei hoje aqui oficialmente para todo mundo, né? E aí eu chamei ele antes, eu falei assim, Fábio, vem comigo, vamos falar um pouquinho sobre as nossas experiências, alguma coisa sobre ousar, porque pensa uma pessoa que ousa também, ou sente essa necessidade de ousar, ele tem essa energia também. Ele falou ou não me falou? Porque a gente tem dessas também, porque eu tenho uma mania, ó, a Val aqui também gente, vamos entrando e vamos chamando, eu já chamo ele, já coloco ele aqui, só deixa eu dar essa introdução, e aí eu já chamo ele aqui, porque a hora que eu colocar ele aqui, eu vou, ó, calar o bocão pra deixar essa pessoa transbordar. E aí eu só tô explicando aqui, Fábio, segura aí. Aí eu acho que ele não me respondeu, porque eu sou dessas, sabe? Eu tenho dedo, né? Eu tenho assim E quando ele me responde, tipo, 3 meses depois, rindo, ele fala assim, você me ama mesmo, né? Porque você não desiste. Eu tenho alguns amigos assim, sabe? Então, tipo, acho que é coisa minha. Porque quando eu gosto, eu gosto. E aí eu grudo mesmo. E eu sei, eu entendo, já tô aprendendo, exercitando cada vez mais, exercitar essa questão do tempo do outro, espaço do outro. Eu sou intensa, eu tenho essa necessidade, essa proatividade, esse negócio de ter que estar respondendo. Eu respondo com tempo de qualidade, mas eu tenho uma coisa assim que eu preciso responder todo mundo. Eu não gosto de ver nada assim ali pendente, mas enfim, é de cada um. Aí acho que ele não me respondeu, quando ele me respondeu, eu falei assim, já foi. Passou a vibe, já ousei, já imaginei, já intuí, e agora eu já recebi um curso que eu já tô quase lançando. Vem comigo, e ó, o curso é sobre criança interior, sobre criança ferida, sobre adulta perdida. E cara, sério, se ele quiser falar, ele vai falar, não sei o que ele vai dizer aqui, mas assim, ele foi... Eu gosto de dizer assim, vocês viram ali, né? Eu coloquei e ele me permitiu. Eu não sou muito... Eu falo sobre essa questão dos pronomes possessivos, mas eu tenho orgulho de dizer que ele é meu terapeuta. É aquele meu com zelo, aquele meu com amor, aquele meu, assim, de colocar ele dentro do meu abraço, do meu peito, do meu coração e deixar ele aqui quentinho, protegido, sabe? Aquela coisinha assim, tipo, meio mãe, com amiga, com terapeuta, com colega, com parceira, com irmã de alma. É um negócio muito louco que a gente tem, nós dois. E mesmo a gente ficando, às vezes, muito tempo sem se falar,
algum tempo sem se falar, do nada, ele me manda mensagens lindas dizendo assim, ó, eu quero só te agradecer por você existir, e eu também mando pra ele, né, é muito louco, deixa ele vir aqui, mas eu tô chamando ele aqui porque a gente tá nessa energia do adulto a ser, tem algumas que estão entrando aqui que já estão inscritas. Gente, de verdade, assim, vai ser um mergulho de 4 horas, super intenso, focado, mas assim, com uma consciência, com uma potência, é surreal. Eu tenho aqui já, tipo, tudo, o programa, mas vocês sabem quando chega a hora, vai vir, vai expandir, vai explodir, vai transbordar. Mas é muito se caminhar de tudo que a gente tá fazendo desde segunda-feira. Sair desse lugarzinho lá de pequenez, de não fui querida, eu sou raspa do tacho. Tudo isso que você acreditou, tipo assim, eu vim sem planejamento, eu vim no susto, a minha mãe nem, não me queria. A gente vai passar por esse processo, a gente vai chegar nessa criança interior, que nem sempre é ferida, porque tem muito marketing em cima já, né? Ficou uma coisinha, uma modinha do tipo assim, a criança é ferida. Nem sempre a criança é ferida. Existe uma criança interior, todo mundo tem. Ferida, não necessariamente. Mas às vezes ela não tá ferida, mas ela tá perdida, ela tá recuada, ela tá rejeitada. E a gente vai olhar também pra isso, mas olhando desse lugar de adulta, né? De uma adulta também perdida, porque a criança se perdeu, então a adulta também se perdeu e vira um perdidão aí, uma tormenta, um vulco-vulco. Então vamos alinhar, centrar tudo isso, mas assim, com ferramentas, com técnicas, com dinâmicas, com coisas práticas, de igual para igual, porque eu também mergulhei nesse processo. Eu não tô falando aqui, tipo assim, não sei. Não. Aliás, e é por isso que é muito importante, foi muito rico e sincronizado ele estar aqui agora comigo, eu já vou chamar ele, porque ele foi quem me apresentou. Acho que não, tenho certeza. Ele falou que sim, então, tipo, eu acredito. Ele foi o primeiro que eu tenho essa consciência muito forte que me conduziu e me levou para uma criança, para minha criança. E foi lindo. Eu lembro até hoje, no dia onde a gente tava bonitinho lá, fazendo essa troca. E aí eu consegui acessar e soltar muita coisa. Enfim, deixa eu chamar essa maravilha aqui. E galera, assim... cadê aqui? Qualquer pergunta, vocês ficam à vontade. E, amore, agora é com você. Chame mais gente, coloca o coraçãozinho. Gente, esse coraçãozinho, cadê a pessoa? Ó, lá não tá. Ah, tá. Eu falei, agora eu vejo uma mochila. Ele já foi embora. Ele desistiu de me esperar. Isso que eu falei pra ele assim... Amigo, só espera eu falar um pouquinho, porque depois eu vou parar e não vou mais, eu vou ficar quieta. Aí ele falou assim, não, já falou demais, eu tô indo embora. Exato. Aí eu deixei a mochila. Gente, Exatamente. chama o povo, porque olha, essa criatura aqui, vou falar pra vocês, não é fácil, não. Não é porque ele é meu terapeuta, que ele é meu amigo, eu tenho o privilégio de falar assim, vem pra lá. Não. Segura a bichinha aqui, ó, porque é difícil ele ficar aqui, ó, parado e, né? Vamos lá, chama o povo. Fala, meu amor, seja bem-vindo. E assim, já agradeci e tal, a gente é de mimimi entre nós, mas assim, de verdade, como eu sou grata pela sua presença, pela sua energia, pela sua consciência e por tudo que você vai transbordar, porque eu já sei, eu já sinto, já é lindo e rico. Agora é com você. Vem. E aí, a voz tá boa? Tá tudo certinho? Tá, tô te ouvindo. Tá, eu não tô te vendo porque tem gente aqui já enlouquecida, rindo, mandando mensagem e tal, não sei o quê. Mas acho que dá pra deixar. O que você me diz? Daí, assim, ó, tem convidados que falam assim, não, eu não consigo ver os comentários. E daí tem convidado que fala, eu prefiro ver os comentários que eu vou me conectando. É você que diz, se eu tiro Eu adoro. ou se eu deixo. Mantém. Né? A gente fica ali, ó, sabe, já comentando e lendo e já Então tá bom. vivenciando, Então beleza. experienciando. Então beleza. Manda lá. A Val é a outra testemunha nossa, né, Val? Acho que a Val também veio pra gente aqui também, né? Ai, eu acho tão lindo Crival. isso. Olha lá, tá vindo. Venha. Chame o povo e coloca o coração, porque agora vai começar a expansão e transbordar aqui. Gente, olha, a primeira coisa que eu quero falar, antes de mais nada, é agradecer, né, de coração pelo convite da Perla, porque Ela é é sempre insistente. bom. É sempre bom, é sempre bom. Desistir?
Você falou da insistência. Eu amo amigos que investem, sabe? Sua insistência em mim. Porque eu falo assim, eu vale a pena, eu só sou um pouco confuso. Não, mas assim, fale pro povo assim, ó. Daí você diz sim pra você. Você diz sim pra você. Eu acho muito lindo isso, Fábio, porque assim, ó, você sabe que mesmo não me respondendo, porque eu te amo, e quando você fala assim, cara, você me ama de verdade, e é isso, né? Quando a pessoa ama de verdade, ela sabe respeitar, ela não leva, eu não levo pro pessoal, eu não fico assim, ai, o Fábio não gosta de mim, ai, acho que o Fábio não quer mais me responder, ai, o Fábio é um idiota por causa disso. Eu nem faço julgamento, eu mando. Se não responde, não responde. Mas quando ele responde, gente, ele responde desse jeito que não tem nem como ficar brava. Não leva pro pessoal, né? E eu só, olha, eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito abençoada, porque eu só tenho na minha vida pessoas que conseguem respeitar esse meu jeito dinâmico, né? De estar em 1000 lugares ao mesmo tempo. Então, assim, às vezes eu desliguei uma live aqui, eu já começo um atendimento aqui, e automaticamente daqui eu já me jogo para uma receita de bolo aqui e para uma pintura. Então, são vários universos acontecendo ao mesmo tempo. Tem um filme chamado Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, é tipo o filme da minha vida, assim, ó, tipo, ah! Isso quando a gente não se joga na vida, né? Tipo, agora, dentro de um hostel, tipo, qual é, cara? Exatamente. Mas sabe o que eu acho importante de colocar isso? Até você falando assim, você se posicionou assim. E daí você atrai as pessoas que respeitam o seu jeito de ser. Não você tem que se adaptar e se encaixar a elas. Então, assim, Exato, me isso. ame. É mais ou menos. Ele fala mais ou menos assim, ó, me ame desse jeito. Eu te respondo daqui 3 meses, mas eu vou te responder com todo o amor e carinho do mundo. E vai valer a pena você ter ficado os 3 meses no vácuo e tá tudo bem. É isso, é isso, é isso. Tem uma coisa que eu falo que é, eu não, eu falo, por favor, gente, não me coloque com um contato de emergência de ninguém, porque se a pessoa estiver morrendo, eu só vou descobrir depois, assim, sabe? E isso, ó, mas isso é uma coisa que eu falo de coração, porque já aconteceu, assim, numa época, eu sei contato de emergência de muitas pessoas, e assim, eu vivia numa crise de ansiedade constante, porque assim, a qualquer momento alguém poderia me ligar e dizer assim, Fábio, preciso de você. Então eu vivia dentro de uma ansiedade, um estado de alerta que era assim, não era saudável. Sim, sim. E Olha que daí, interessante isso. o que que aconteceu? Com o passar do tempo eu falei, olha, gente, de verdade, amo muito e respeito, honro vocês e cuidei todo o tempo que era necessário. Mas agora eu preciso assim, sabe, tipo, não ser Eu, mais não- esse contato de emergência. eu não sou emergência. Voltar mesmo. É. É. Não, mas Que que bom. lindo, né? A gente não tinha nem programado isso, mas ó, só isso, acho que já tá caindo um monte de ficha aqui, já viu o pessoal comentando, porque realmente é isso. Sabe aquela coisa assim, ó, Fábio? Uma necessidade de estar o tempo inteiro disponível, porque se eu não for disponível, eu não sou amado. Se eu não for útil, eu não vou ser lembrado. Se eu não estiver sempre fazendo algo para alguém, eu não vou ser reconhecido. Vamos quebrar isso, né? Vamos quebrar isso. De verdade, a gente tá falando aqui, gente, de verdade, você sabe que eu não sou de mimimi. Cara, eu amo ele de paixão, ele me respondendo ou não. Eu não, antes de mandar a mensagem, eu não penso assim, ah, eu não vou mandar porque ele não vai responder. Não, eu estou afim de falar, eu vou mandar. Às vezes ele responde na hora, que eu até levo um susto. Que nem diz a Sofia, agora, tipo assim, eu faço um print. Porque eu sou moderna, né? Ó, eu faço um print. Mas às vezes ele demora e tá tudo bem. Então aproveitem, porque assim, ele aqui numa live ao vivo é raro. Agora fala, meu amor, deixa eu ficar quieta, vai. Manda. Manda que vai falar sobre criança interior, como a gente se conheceu, se você quiser contar também, porque já deu um bafafá aquele post que eu coloquei que a gente não se gostou. A gente não, né? Eu gostei, eu amei, você já queria te agarrar. Queria ter certeza, assim, que a gente já ia ser amigo para sempre. Você que me rejeitou. Eu estava te dando a oportunidade de curar a rejeição. Sabe essa? Né? Às vezes a pessoa fala pra você, nossa, você não me dá a atenção que eu preciso. Não, você não dá a atenção necessária para nossa amizade. Eu falei, eu tô te dando a oportunidade de você. Hoje em dia a gente usa isso para tudo. Mas é uma real, né? Se a gente for ver. A sombra do outro, ela nos dá a oportunidade. É igual aquela história da oração, né? Você faz uma oração para Deus Nossa, e fala. agora deu até um respiro aqui. É bem isso. A sombra do outro é teu presente, cara. Porque Aproveita, agradece. mas assim, é aquilo, né, gente? Não é fácil. Não é fácil. O processo não é fácil. Até porque, assim, reconhecer pontos nossos no outro. Mas isso, ó, dá pra gente deixar pra uma outra live, né?
que o nosso foco de hoje é falar sobre criança interior. Eu fico muito feliz mesmo pelo convite da Perla, porque criança interior é uma coisa que eu amo trabalhar. Amo fazer os meus trabalhos internos com a minha criança interior. Amo quando aparece assim, do nada a parte na própria terapia. E, assim, gente, eu não tenho, de verdade, com todo respeito, eu não tenho nenhum credo, nenhuma religião, nem nada assim que eu me apego. Eu tenho uma filosofia que eu sigo, mas tirando essa filosofia, assim, nada muito em contato de se apegar, principalmente cristianismo e tal. Mas, depois de estudar e praticar o auto-perdão, essa questão da ressignificação mesmo, eu percebi como que a energia de Cristo está associada, né? Vinde as minhas criancinhas. Eu percebo que quando eu estou numa sessão de terapia, geralmente é a criança interior da pessoa que está lá, tipo, pulsando. E daí, Gritando, é ali. pedindo, né? Exato, Não, às vezes exato. até a pessoa que chega, já não sei se você percebe, o jeito dela já é infantil para chegar. Sim, De pedir, de sentar, de pedir uma água, de tomar, já começa a perceber o corpo vai falando, né? com Nós, certeza. terapeutas, a gente começa a ler, já faz aquela leitura já antes, já começa a perceber, tipo assim, nossa, chegou a criança, o cliente mesmo não chegou, o pagante não chegou, porque a criança não paga, né? A criança não tem Exato. dinheiro, a criança não transa, a criança não tem responsabilidade nenhuma, mas ela chegou na sessão antes do pagante, né? Exato, exato. Tem muito disso, né? E eu acho que o ponto principal, assim, da gente começar a falar sobre criança interior, esse é aquele momento, assim, sabe? Tipo, eu sou uma pessoa super dinâmica, espontânea, alegre, mas aí na hora de falar, eu tenho que fazer assim, sabe? Tipo, minha criança interior, que tá aqui toda falando, empolgada, ela tem que ir um pouquinho de lado, falar, pronto, se apresentou, né? Agora deixa eu trazer. Eu tenho uma cliente minha, que por sinal foi você que, né, me apresentou e tudo mais, assim como milhares de pessoas maravilhosas, e ela falou, eu tenho esse print, assim, porque uma vez ela falou, Fábio, eu admiro a facilidade que você tem de comunicar o teu adulto com a tua criança interior. E eu nunca, assim, tinha olhado por esse viés. Eu sempre percebia que eu conseguia ter mais conexão com a minha criança interior. Mas eu não percebia que tinha essa comunicação. E hoje tá cada vez mais claro para mim. Todos os dias eu acabo meio que cultivando esse lugar de ouvir o que ela está precisando, alimentar essa criança e direcionar assim, ok, isso aqui é tarefa de adulto, isso aqui é tarefa de criança. Como que a gente chega nesse lugar? Terapia, primeiramente, né? Não tem como. E essa questão da autoanálise, do escutar a si mesmo, do estar em si e falar, espera aí, mas o que que é isso? De onde isso vem? Eu acho que tudo começa quando a gente fala lá da nossa infância, né? Todo mundo tem uma história. Que história é essa que eu carrego como minha? Eu acho que assim, as pessoas, elas têm uma criança interior, né? Uma criança um dia ouviu uma história do que era viver e ela aprendeu com aquelas pessoas que estavam ali como que era o sistema das coisas. Se tinha violência, ela aprendeu a ter medo. Se tinha amor, ela aprendeu a expandir. Se tinha atenção, ela aprendeu a ser aceita. Se não tinha, ela aprendeu a recolher. Ela não sente seu valor. Você tinha citado esses dias atrás, né, Perla, sobre o Enneagrama. No Enneagrama eu Uhum. consigo perceber bastante que, assim, que o mapa da nossa vida, é, ele começa realmente ali na nossa infância, o mapa da nossa vida não, o mapa da nossa personalidade, ele começa Aliás, ali na nossa Enagrama infância. também foi o senhor que me apresentou e agora tá vindo com força. Nós estamos aqui mergulhados, comprei curso e tudo. Maravilha. Nossa, Eneagrama para mim, assim, eu sei que muitas pessoas que trabalham, né, tipo, no universo da psicologia, acham que o Eneagrama, não será Eneagrama e tal, tem até um preconceito, mas eu acho que, assim, é o mapa mesmo, da nossa É o personalidade. mapa. Ele não está falando do nosso ser, ele está falando da nossa personalidade. Uhum. Perfeccionista, essa necessidade de assim, sempre estar fazendo, contribuindo para o outro, essa coisa do idealizador de sonhos, expectativas, mas que O não consegue muitas vezes. julgador, né? O crítico. O otimista, que é aquele que assim. Nossa, Fábio, as pessoas falam para mim, nossa, você é muito otimista, espontâneo. Eu falei, calma, calma, calma. Isso é só uma parte da minha personalidade.
Durante muitos anos da minha vida, eu não tinha consciência disso. Eu achava que eu era o cara mais legal do mundo, porque todo mundo. Por que as pessoas reclamam dos problemas? Eu não tenho problemas. E as pessoas me amavam, as pessoas amavam estar perto de mim, porque eu não reclamava, eu não tinha problemas. Daí você Uhum. descobre o Enneagrama, que você tem uma personalidade que prefere, assim, ignorar os problemas. Então, tipo, problema tem. Aham. Tem mensagem Aham. de amiga para responder. Tem coisa para acontecer. Mas, assim, tipo, ok, nesse momento eu vou ver a espontaneidade do meu ser. Por quê? O que que aqui dentro esconde? O que que aqui a gente não consegue ver? O Enneagrama, ele traz essa... O que que aquela criança não tinha? O que foi sobrecarregado naquela vida daquela criança? Que hoje o adulto tem que ser desse jeito. O Eu que ela sou comprou assim. lá, né? O que ela comprou lá como assim, ó, esse é o meu escudo de sobrevivência. E aí vai crescendo com esse escudo na fase adulta, né? Exato, exato. A personalidade é isso, né? Quando eu comecei a estudar esse universo do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, até da autoconsciência, alguém já tinha me contado que, assim, a roupa que a gente vestiu na nossa infância, ela realmente foi necessária na infância. Se você cresce com aquela roupa, eu tenho certeza que ou ela está te machucando, ou assim, você deve estar no inferno, porque não dá pra gente usar aquela roupinha pro resto da vida. Tá E eu falo apertada, isso, né? e eu falo isso de coração, porque quando eu era criança, eu tinha um macacãozinho daqueles tipo jardineira que eu amava. Ele Ai, eu fedia acho que de todo tanto que mundo eu aqui queria vai usar. lembrar de uma roupinha agora, né? Vamos fazer esse exercício, olha que gostoso. Aquela Nossa. roupinha, qual é a roupinha que vem assim na mente? Aquela que você vê quase em todas as fotos, né? Você vai ver foto, tá sempre você com a mesma roupa, quase, né? Eu tinha um Exatamente. trauma de conjuntinho. Minha mãe me fazia usar uns conjuntinhos, que agora tá super na moda, né? Usar tudo combinando, tipo, top com a calça, o Uhum. top, né? O cropped, que fala, não Próprio. sei como é. Da mesma cor. Eu tinha eu vejo hoje nas vitrines, eu me lembro de vestida de conjuntinho, eu tenho pavor daquilo. Então, e ó, são essas questões, né? Associações, memórias, tudo ali tá contando uma história. Eu tinha essa jardineirinha, sabe? Tipo, que era meu xodó, tipo, eu não tirava do corpo, amava aquilo. Porém, assim, eu cresci, né, como ser humano, e eu não percebi que dentro do meu subconsciente eu carregava a mesma jardineirinha. Hum. E do que a gente percebe? Primeiramente, que todo mundo está vivenciando uma história pessoal. Um conjunto de bermuda azul com uma camiseta de listras. Amava, ó, o Felipe. Amava. O Felipe. Que bom que amava. Eu tinha pavor dos conjuntos. Então, e daí o que eu comecei a perceber dentro desse meu autoestudo de autoconsciência e tal? Que nós temos uma história narrada por uma criança. É uma criança que está contando a nossa história. Eu não tinha, eu não podia, eu não conseguia, eu sofria, eu apanhava. É uma criança que está contando, ela está narrando aquela história. E eu percebo que, assim, quando a gente tem essa criança narrando a nossa história, quando a gente tem essa criança que está contando a história de como que a gente tem uma perspectiva muito pequenininha. Eu não sei se vocês, olha, eu tenho certeza que vocês têm essa lembrança, que é assim, quando eu era criança, né, todo mundo tem essa coisa, quando eu era criança, eu morava na casa da minha avó e tinha uma lagoa enorme no quintal com umas montanhas. Daí um dia aconteceu de você chegar na vida adulta. Era um balde, uma bacia. É isso? Exato, era a poça de Então, água que juntava com aquilo. quando você fala narrando, me vem muito assim, a gente inventa, mas não é por mentira e nem por maldade. A gente inventa por não ter recurso por A gente lidar. não tem vocabulário, Então, daí a imagina? gente inventa. Daí a gente vai lá para a imaginação fértil que nós temos, criativa, e aí a gente cria uma história, não é? E a gente Exatamente, inventa. Então, muitas coisas que a gente tem hoje como verdade, no fundo, são invenções. Você acredita exatamente, nisso? Mas exatamente. não são invenções puras, digamos assim. São invenções ingênuas de uma criança sem Sim, recurso. Que sim, aquela sim. lagoa enorme, cheia de pato, sei lá o quê, era uma bacia que a avó colocava os brinquedinhos para você brincar no calor. Nossa, eu acho, é isso que, a minha visão o meu trabalho de autoobservação mesmo, de olhar para a minha história, de escrever sobre ela, tem exatamente essa pegada de você entender que, não,
quando eu era criança, eu contava que tinha uma montanha. E depois eu fui ver que, na verdade, assim, era um morrinho de terra. Então, assim, se aquela montanha era um morrinho de terra, se aquela lagoa era, tipo, a poça d'água no final do dia, quando chovia, o que mais a minha mente via como tão gigantesco? E daí, eu comecei a perceber que quando você é criança, você não tem vocabulário. E você tem uma imaginação e uma criatividade muito aguçada. Muito grande. A gente não tem barreiras na imaginação, Não. não tem um limite. Ela pode fazer o que ela quiser. E o problema maior é quando a gente não consegue entender isso. E daí a gente chega na vida adulta e ou a gente continua preso nessas memórias contadas e assim ilustradas da mente. Não, mas eu lembro que ela fazia isso. Eu lembro que ela tirou aquilo ali. O que que eu percebi? Que se a gente não olhar de uma segunda vez, se a gente não tiver E ele olhar assim mais de cima, né? Tipo aquela lente isso, ampliada, assim, né? ganhar percepção, né? Isso. Nas conversas de terapia, eu ainda vou alcançar esse objetivo, sabe, que é ter fantoches. Eu adoro fantoches. Mas Hum. nas sessões de terapia, eu percebo que é assim. Nós temos a pessoa que está narrando ali para mim a história, então ela fala, mas eu nunca fui uma pessoa feliz. Desde criança, tal, 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 tal. E ela começa a contar aquela história e narrando. Daí, nessa hora, eu percebo que, assim, quem está contando a história é a criança que não foi feliz. Daí, eu peço para que o adulto apareça ali e observe aquela cena. E daí naquela hora aquela criança fala assim, o adulto fala, não, na verdade eu era feliz, é que naquele dia eu não conseguia ter, naquela época eu não conseguia ver isso, naquela época eu estava passando por nossa família estava passando por a pessoa ganhou perspectiva. Só da gente ganhar essa perspectiva de olhar a cena não mais como uma criança, mas como um adulto que observava a criança, Sim. isso muda a nossa história, Muda isso tudo. significa a nossa mente. A gente fala, espera aí, né? E daí, claro, né, isso vai com trabalhos. Gente, eu não estou dizendo que a infância era somente dessa maneira, mas assim, todos nós tivemos o que eu chamo de desvios de curva, né? A gente tinha uma história, a gente chega aqui com um plano na mente, a gente chega aqui Sim. com uma consciência, e de repente, para ser executada, de repente, do nada, pam, trauma, pam, uma falta ali, ó, não teve, travou, quebrou, bloqueou o caminho. A gente não tinha como seguir. Daí o que que a consciência faz? Ela cria uma personalidade que vai se adaptando ao ambiente. Por isso que a Uhum. gente fala no Enneagrama, a personalidade não é a essência. A Não é, essência é a está lá. personalidade junto com a mente trabalhando para te fazer sobreviver, para te, né? É um conjunto do tipo assim, então não deu aqui, vamos então junta com isso, ó, pega mais isso, pega uma mochila, pega uma pedra e vamos que você vai dar Exato. conta, né? Exato. A gente tem exatamente esses desvios de curva. E claro, isso dependendo do trauma, dependendo do abuso, dependendo daquilo que aconteceu na história da criança, ela talvez nunca mais na existência vai querer chegar próximo daquele lugar. Então ela dá um salto quântico para um lugar que assim não é mais dela. Então, assim, tem criança que deixa de ser criança muito cedo, tem criança que pega a responsabilidade de adulto muito cedo, tem criança que. Então, cada indivíduo, né? Cada pessoa tem uma história. Tem adulto que nunca deixou de ser criança. Uhum. Então, A assim, tal as da síndrome do distorções. Peter Pan, né? Sim, sim, isso daí, tipo, né? Eu basicamente, assim, me considero muito com essa síndrome do Peter Pan. E, assim, o que que eu faço? Eu mantenho, porque, né, como artista, eu também preciso disso ali comigo. Eu preciso ser muito lúdico. Então, o que que eu estou fazendo? Eu estou depositando todos os dias esse universo lúdico aqui dentro, mas falando assim, ó, garotinho, agora o adulto vai tomar conta disso aqui. É esse momento, Não, né? É esse exato. período, é esse tempo, né? O meu Tem adulto um precisa adulto pagar contas. supervisionando essa criança, digamos assim. Um Eu adulto falo que responsável supervisionando. isso é um cultivo, assim. A criança aparece, ela oferece toda a parte lúdica dela. Não, ó, Criativa. isso eu vou contar como no decorrer da nossa live. Eu quero contar primeiro esse momento do contato com a criança, né? Então a gente tem esses desvios, essas faltas, e essas faltas fazem com que a gente se desvie da nossa essência, de quem a gente realmente é. E é muito difícil você ver uma criança que não passou por isso na infância. Uma história de vida que, assim, nossa, estava tudo dando bem e de repente não estava mais. A gente tinha e de repente não tinha mais.
Eu amava e de repente ele já não estava mais. Eles estavam juntos, de repente eles já não estavam mais. Eu queria atenção e de repente ele não podia me dar. Então são tantas distorções, são tantas coisas que acontecem que a gente deixa de ser a gente. E a gente começa a seguir uma vida que é assim, um desvio tão grande que às vezes a gente pode ser jogado para um outro lugar, muito distante. O caminho, agora usando da filosofia que eu estudo, que é a filosofia da escola dos deuses, a consciência, o Dreamer, ele traz assim, que o tempo que você leva distante de você mesmo é o mesmo tempo que você vai levar para voltar à tua essência. E isso, para quem está ouvindo pela primeira vez, tem um peso muito forte. A primeira vez que eu li, assim, isso me deixou muito abalado. E a gente tem aquela escolha. Eu não quero saber disso, tampo meus ouvidos e fecho o livro e nunca mais abro. Ou me permito entender o que ele está querendo dizer. Que assim, se eu não cuidar das minhas feridas até daqui adiante e realmente sarar isso, eu vou levar muito mais tempo para me reconectar. E quando a gente chega na vida adulta, depois de tantos desfios, é normal que a gente não tenha vivenciado certos lugares, certas experiências, experienciado partes boas. E daí a gente está na vida adulta, seja lá com seus 60, 40, 30, 18, 27, não importa a tua idade. Todo mundo tem uma criança interior. Uhum. Algumas pessoas dão atenção excessiva. Elas querem só o prazer da vida. Então elas desgastam a si mesmas só para viver o prazer, já que aquela criança não teve. Então eu tenho que viver aquele prazer. Deu prazer afetivo das relações que não acabam, a atenção que a todo momento, o prazer oral, né? Tipo, a alimentação, não, eu adoro comer doce quando eu tô ansioso e tal, tal, tal. E assim, vai para até para as distorções, né? Tipo, vai para até lugares assim, sabe, tipo, que não fazem muito sentido, que existem, né? Uma criança que foi tocada em lugares de uma maneira, né, de uma maneira não harmônica na infância, na vida adulta ela pode estar buscando, como uma forma de cura, usar a mesma tentativa. Então ela se Uhum. permite passar por situações, mas isso é assim, né? Tipo, é a história de cada ser humano, é a história de cada um. Quando a gente está na vida adulta, quando a gente está nesse momento aqui, ó, Pan, isso que eu tô falando, talvez para algumas pessoas não faça sentido nenhum, porque como assim, criança interior? Só eu aqui, o que esse cara tá falando? Que criança? A criança tá lá, ó, tipo, eu tô com 45, minha criança faz 35 anos que não aparece por aqui, entende? E a gente não entende que, na verdade, a gente só vai criando camadas por cima das camadas, e camadas por cima das camadas, e camadas. Mas que lá dentro a gente tem uma essência. E essa essência, ela é a criança interior. É a pureza, é a alma, né? Tem essa parte nossa que é pura. O problema é que a gente passa tantos anos fora de casa, a gente passa tanto tempo distante da gente mesmo, que a gente ou esquece que a gente tem um lar, ou a gente esquece que a gente já chegou, que a gente já teve algo bom dentro da gente. E daí isso gera desespero, uma ansiedade, uma não conexão consigo mesmo, uma não conexão com as outras pessoas. A gente não consegue sentir empatia pelo outro, a gente não consegue assim sentir amor verdadeiro, amor autêntico, genuíno. A E gente está sempre com sempre se desconfiança, né? sentindo Sempre com o pé atrás. sempre com o pé atrás, a gente está se sentindo sempre bloqueado. Eu acho triste quando eu encontro adultos, e eu encontro adultos todos os dias, em todos os lugares. Eu não gosto dos adultos, eu acho os adultos assim, sabe, tipo, fingindo ser adulto. Eu lembro, eu Uhum. lembro, eu Não, lembro quando eu tinha. a gente gosta dos adultos porque eles são humanos. A gente não gosta do adulto fingindo ser um adulto que não é, É, né? é isso, é isso, é isso. É, é aquele, tem uma idade dos 13 anos, mais ou menos, que você quer ser adulto, Não sabe nem quem é. mas quer ser adulto. Mas por que que eu vejo isso? Porque a criança não é respeitada. A criança é Não, tratada como, assim, sabe, tipo, cala a boca, engole o choro. E sabe, aqui mãe, quem mãe, mãe, fala mãe, são, né? sabe, tipo, mãe, mãe, entende? Ela não é escutada. Daí ela fala, espera aí, mas como assim? O adulto é. Então eu quero ser adulto. Ou pior, né? Quando os pais falam assim, quando você for mais velho, você vai poder fazer tal coisa. A criança não quer aproveitar a Isso. infância. Ela quer ser adulta para poder fazer as coisas. Que Ou igual o droga. irmão mais velho, né? O irmão mais velho, quando, né? Quando você chega. O teu irmão que manda. Só vai se o teu irmão for. Nossa, não tem um negócio desse? Teu irmão que Também tem tem, que não? ver.
Tem muitas, né? Tipo, ó, são histórias. Né? E deu Muitos, muitos. Troca de lugares, né? Você está totalmente fora do seu lugar. Exatamente, exatamente. E daí, a gente fala assim, nossa, eu não sei quem eu sou, no mundo eu não me encontro. Não tente se encontrar no mundo. Eu acho que isso é uma parte muito bonita, assim. Aprendi isso com os estudos da autoconsciência. Não tente se encontrar no mundo. O mundo não pode refletir nada para você. O mundo não pode te oferecer nada. E o mundo não te deve nada também. Eu gosto disso. Porque tem muita gente que fala assim, É, o mundo não te deve. Eu acho muito, muito forte isso, Fábio. Eu acho bem legal de deixar isso aqui. Você abriu esse portal, veio aqui agora para mim assim: o mundo não te deve nada. Aliás, ele te devolve aquilo que você dá. É você que dá. É você que se posiciona. É você que dá o tom. E aí você dá o tom e ele te devolve. Não é ele que te deve nada. Tem uma força muito grande nisso. Eu percebo muita gente, tipo assim, mas, tipo, querendo que o mundo é o culpado. Não, não, não. Ele só tá lá, vibrando. Ele te exato, devolve. Ele não exato. te deve, ele devolve. E isso que você fala, Berla, é assim, é o estudo tipo, é o estudo da autoconsciência mesmo, né? O mundo é o reflexo de quem somos dentro. E se o mundo é tão Sim. cruel ou injusto, ele está tentando mostrar assim, sabe, para você, ei, cadê teu valor? Cadê? É aquela coisa, a dor, ela é horrível. O sofrimento, ele é para machucar mesmo. Mas de alguma maneira ou de outra, ele está tentando te tirar daquele lugar. Você está doendo, é como se fosse um alerta. Se tá doente, aquilo é um convite. Mas não, a gente aprendeu o quê? A querer somente o prazer da vida, a querer somente a alegria da vida. A gente quer que todo dia seja Natal, a gente quer todo dia comemorar, a gente quer todo dia celebrar. Sim, eu acho que esse estado de consciência, ele é necessário. Sim, dá para a gente celebrar e ser grato por muita coisa no nosso decorrer do dia a dia. Só não dá para viver eternamente no looping da felicidade instantânea, né? Tipo, tudo é Uhum, instantâneo, tudo tem que ser para agora. uhum. Eu acredito que, assim, quando a gente consegue trabalhar a nossa criança interior, eu acho que eu já estou indo para um tema, assim, sabe, mais de final de live, mas, assim, a ideia é a gente conseguir conciliar esses lugares, de cultivar, assim, prazeres que vão a longo prazo. Você saber que você pode sentir prazer a longo prazo na tua vida, porque a criança quer o prazer do bolo agora, ela quer tudo para agora, a criança quer tudo para agora, ela acha que ela vai morrer, ela tem que viver tudo intensamente. Não, 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 não. O que dá para a gente fazer? Que comunicação que a gente pode ter interna do nosso adulto com a nossa criança? De que forma com que a gente consegue se conectar com esse serzinho? E daí, na hora que a gente conseguir se conectar, a gente vai conseguir, assim, escutar. Eu acho que eu estou precisando de atenção. E daí o adulto pode falar assim, de que maneira que eu posso te dar essa atenção? Esse diálogo interior, né, que é Sim. saudável, não é um diálogo esquizofrênico, assim, sabe, de uma mente dizendo, nossa, eu preciso. Não, não, o contato com a criança interior, ele é muito mais assim, de você escutar que o teu emocional não tá bem. Eu não tô bem para ir. Eu não queria ir pro trabalho hoje. Eu não dormi muito bem essa noite. Eu tô preocupado com minha mãe. Meu cachorro não tá muito bem. Isso é emocional, dizendo. Tem uma parte nossa ali chamando, né? Tipo, suas emoções estão te ligando. Elas querem falar com você. Se você simplesmente anestesia, se você vai já pelo prazer, né? Tipo, nossa, eu tô sentindo uma ansiedade, preciso comer. Tô sentindo uma ansiedade, preciso fazer alguma coisa para sair com ela. Não, tá bom, eu acho que é legal. Mas vamos escutar um pouquinho? O que será que ela tá querendo dizer? Uhum. Né? Dentro do meu processo terapêutico, eu ofereço sempre essa perspectiva para a pessoa. A ansiedade não pode ser simplesmente uma etiqueta que se fala, tô ansioso. Pã. Pergunta o que é a ansiedade para si mesmo. O que é isso? E eu percebi que na minha existência, 80% daquilo que eu chamo de ansiedade é café. Mentira. É só tomar um gole de É o café efeito do café no meu organismo. sem açúcar. Exato. 80% é vontade. É vontade de fazer alguma coisa. É vontade de estar em algum lugar que eu não estou. É vontade de trabalhar com alguma coisa que eu ainda não estou trabalhando. Tipo assim, eu percebo isso muito dentro da aquarela. Que assim, eu não sei fazer a aquarela que eu sonho em fazer. Então aquilo me dá ansiedade porque eu já queria fazer aquela aquarela. Eu já queria ser aquela pessoa. E isso me gera muita ansiedade. Por quê? Vontade excessiva sem antes a maturidade de alcançar aquilo. Para poder Então, o que que eu fazer. tenho? Ó, o que que eu falo sobre autoconsciência? É observar a si mesmo e falar, espera aí, se eu estou ansioso para que algo É a aconteça, criança qual querendo é o primeiro dirigir um passo? carro, né? A criança sem carteira, mais ou menos isso.
Boa, Exato, né? Acho que fica uma exato. analogia legal. A criança vendo o pai dirigindo e fala assim, eu quero, mas peraí, você tem que ter uma idade, você tem que tirar a carteira. Isso! É tipo, filho, olha que lindo. Quando você estiver assim, mais velho, você vai poder guiar o teu próprio carro. Mas agora o papai vai guiar o carro aqui para você e você vai aprender olhando o papai. Olha que legal, olha que conexão gostosa. E essa é uma parte que eu acho bonita, que dá até pra gente acrescentar nesse exato momento, que é assim, todos nós tivemos necessidades que não foram Atendida. supridas, atendidas. E talvez eu não tivesse um pai, talvez eu não tivesse uma mãe, talvez eu não tivesse um pai presente, uma mãe presente, talvez meu pai e minha mãe fossem violentos, talvez eu tivesse um pai vítima, uma mãe, sabe, agressiva, ou ao contrário, um pai agressivo, uma mãe vítima. Talvez eu venha de uma família disfuncional. E daí eu cresci com tanta necessidade que eu não sei mais quem sou eu debaixo de toda essa confusão. Tem muito disso. Muito, muito, muito disso. E daí o que que eu aprendi dentro do trabalho da autoconsciência, do trabalho interior de ressignificação também, é que assim, papai e mamãe, lá do passado, por piores demônios que fossem, porque existem pais demônios, sim. Sim, não vamos ficar inventando, porque eles Não, não, são não vem humanos e com são essa, não, cagados. não, 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 são não, não. cagados sim, tudo bem, Sim. né? Eu até brinco, eu tenho até uma coisa que eu brinco, que é assim, antes de você vir para a Terra, Fábio, você pediu você, tipo, para ter essa família. Eu falei, me prove, me apresente aqui, ó. Eu quero que alguém me apresente assim, o Não me documento que eu deram aceito. 7 dias de prazo para devolução, né? Aquele Não, negócio que nada, agora, se você nada, nada. experimente Não me 7 dias e apresentaram, devolva, sabe? eu não tive. Não tive. Não, é o que eu falo. Eu falei, me prova aqui, ó. Porque se tivesse documento, eu tava bêbado. Alguém me fez. Alguém me colocou alguma droga para ter assinado. Porque para Eu viver essa tomei vida uma aqui noite nesse lugar. Cinderela para assinar esse contrato. Não pode. Você consegue, tipo, não, você escolheu essa vida aqui. Eu falei, não, eu tava drogado. Só que alguém me bebeu e falou, assina aqui, ó. Você vai descer, ela vai ter uma forma, uma vida. Cancela, cancela. Brincadeiras à parte, né? Dentro desse universo da autoconsciência, do olhar para a criança interior, a gente entender que, assim, pai e mãe do passado, aqueles da nossa história da criança que não teve, eles precisam ser libertados. Porque enquanto a gente não recebeu a atenção, o carinho, o amor, a segurança, as necessidades, enquanto a gente não recebeu lá, a gente acha que a gente não é merecedor de receber nesse aqui agora. Uhum. Então é muito engraçado porque eu me pego falando isso para mim mesmo. Mas quando eu era criança eu não tive isso daí. E não dá para ter agora? Porque parece uma maldição. Tipo, se eu não tive aquilo na infância, então eu não posso ter isso nunca mais na minha vida. Mostra agora. Aham. É. E daí eu E é o comecei a tempo entender. todo a gente é aprovado. Na verdade, a gente é testado assim, tipo, eu quero ver se tá pronto, você já soltou? O universo fala assim, tô te entregando o negócio agora, mas você já soltou lá atrás? Porque se eu não solto aqui atrás, aquilo que eu falo aqui, ó, eu tô segurando isso aqui, e aí vem o universo que quer me entregar uma outra xícara aqui. Mas eu tô segurando aqui. Daí o universo fala assim, mas solta essa! Eu quero te entregar outra melhor. Eu falo, não, mas é que eu não ganhei lá atrás. Tá, mas eu tô te dando agora. Solta. Aí, se você soltar, você tem toda a possibilidade de pegar aqui, né? Não, total, total. Para nossa vida, para tudo na vida é isso, né? Agora, criando um parêntese rapidinho, só para dar uma complementada nisso que você trouxe, eu estou estudando. Ah, fica dentro do universo do estudo da autoconsciência, mas seria assim, são as leis herméticas. E tem essa lei que ela diz, ela pede o distanciamento. Se você quer que algo chegue até a tua vida, você tem que soltar algo que não é mais teu e criar o Uhum. distanciamento, um espaço, uma janela de tempo, Espaço. para que realmente o teu próximo sonho, o próximo passo, ele se manifeste para você. Caiba. Chegue. Tem espaço, né? Você esteja livre para isso. Eu estou percebendo que esse meu momento aqui de volta, esse lugar que eu sempre sonhei, né, Perlinha? Você sabe muito bem, porque foi você, aliás, por sinal, que me apresentou essa terra maravilhosa. Gente, ele tá no rosa e vou falar pra você, hein? Se prepara que eu tenho surpresa pra você depois da live. Olha aí, olha aí. Bora lá.
Então, assim, até esse momento que eu tô percebendo que lugar é esse, que assim, semana retrasada, eu tinha um quarto, eu tinha uma casa, eu tinha, sabe, as minhas coisas e eu tinha uma vida cômoda. E que lugar é esse que eu tô fora de casa, que eu tô num outro lugar, que eu não sei, sabe, que eu não sei quem são as pessoas que vão dividir quarto comigo. Então, assim, eu tô à Aham. mercê. Você vai dormir de um jeito e já acorda de outro com alguém já lá, né? Chegando. Não, e essa parte mais bonita, porque eu tô aprendendo a falar assim, Aham. "Peraí, a impermanência que a gente tanto estuda no budismo, ela tá acontecendo na vida real. Eu não posso me agarrar Exato. nada. Tá sendo congruente, né? Olha a congruência chegando, porque você deu espaço. E E ó, você mas ó, saiu e você soltou aqui, você soltou o teu cômodo, o teu conforto, sua zona de conforto aqui, você soltou e só foi. agora eu quero perguntar, tipo, mas o que que essa história toda aqui agora tem a ver com essa live da criança interior? Tudo. Porque, porque a minha criança interior, ela foi criada para ter medo. A minha criança interior, ela foi criada para viver num pavor. Eu tive relacionamento abusivo dentro de casa, eu tive abuso sexual na infância, eu tive, assim, é o que a gente chama de abuso psicológico. Eu tive uma pessoa que dizia que distorcia a realidade para mim. Eu aprendi desde criança a sobreviver mentindo. Aquelas coisas, as pessoas hoje em dia falam para mim assim, Fábio, eu detesto quem mente. E eu falo, por favor, não deteste quem mente. Acolha. Porque eu, Porque porque eu quem precisei mente, mentir, sabe? né? Quem mente teve uma necessidade muito forte de criar uma personalidade da mentira. Se a pessoa não tiver consciência de que ela pode mudar, ela vai continuar a vida inteira sendo essa pessoa que distorce a realidade. Para ela, às vezes, distorcer a realidade é mais fácil do que Mas é viver o jeito naquilo que a dela gente chama de sobreviver. real. Ela está tentando sobreviver. Então, assim, ó, Uhum. tudo isso aconteceu dentro da minha história pessoal. E com muito olhar, com muito toque, não com desespero, não com assim, ansiedade, mas com muito assim, carinho, com muito afeto. Acolher, escutar o que a criança interior da gente está querendo falar. E às vezes ela quer contar uma história, às vezes ela quer um abraço, às vezes ela quer. Às vezes ela merece, sabe, assim, tipo um chocolate. Às vezes ela merece um cineminha, assim, sabe, só você e ela. Pra assistir um filme bobo, aquele filme assim que se você não teria nem coragem de falar em voz alta, ela tá lá, sabe? Então, Uhum. assim, esse contato, esse escutar a si mesmo é muito importante. Desde que haja qualidade, desde que haja um adulto aqui querendo experienciar a vida adulta com maturidade, com consciência, e daí sim a conexão acontece. E flui. Isso. E flui de uma maneira saudável, e flui de uma maneira assim onde que a pessoa consegue manifestar o objetivo interno. Eu coloquei aqui, eu fiz algumas anotaçõezinhas que eu queria ter trazido, e eu acho que eu trouxe com carinho, que é assim, todos nós somos criadores da nossa própria realidade, de uma maneira ou de outra. Se a gente não se enxerga como criador da nossa própria realidade, tá tudo bem. Com o passar do tempo, a gente vai começando a entender. Quando a gente começa a assumir as responsabilidades sobre a nossa própria existência, sobre a nossa própria vida, quando a gente tem a oportunidade de dizer assim, eu acho que por inconsciência eu tomei um caminho diferente do que eu deveria ter tomado. Como que eu posso reverter? Porque a gente chega na vida adulta, a gente está tão malicioso, tão calejado, tão destruído, tão machucado, tão sujo, tão, sabe? A gente tá, E se assim, auto-julgando o tempo inteiro, né? se machucando, né? Exatamente, criando química, eu falo uma química negativa interior, né? Parece que está bebendo o teu veneno próprio todos os dias. Eu não quero ser quem eu sou e eu continuo sendo quem eu sou. Eu não quero mais, eu estou envenenado. Eu prometo todo final de semana que eu não vou mais beber e eu estou enchendo a cara todo final de semana. Eu prometo que o cigarro eu estou ali fumando. Então a gente está todo momento, no meu caso com a parte do chocolate em si, né? Tipo, meu Deus do céu, tá dando ansiedade, já tem que jogar uma barra de chocolate inteira para dentro para tentar acabar com isso. E de repente uma barra já não estava mais dando. O que significa essa barra? O que é essa fuga que a gente está buscando? O que é isso que a gente não está conseguindo escutar? Daí anestesiar é mais fácil. É sempre um convite, né? É sempre um convite. Ei, dá um pouco de atenção. Às vezes a ansiedade é tipo alguém falando, me dá um pouco de atenção. E é mais pergunta do que resposta, né, Fábio? Sempre, Porque a gente está sempre. sempre procurando, achando que eu preciso de uma resposta. Não, faça perguntas para esses Nossa, alertas, para esses sinais, né? só solta essas perguntas assim, ó. Não, não queira a resposta, não queira a resposta. Eu falo isso dentro da sessão de terapia. Quando eu faço uma pergunta e eu percebo que a pessoa não tem resposta, eu falo, não me dê resposta. Uhum.
Porque se você tentar uma resposta imediata, você vai trazer a mente tentando criar uma ração. Não, Manipulado, né? exato. Não, vamos, deixa lá, ó, joga a pergunta pro universo. Joga, só oferece isso, sabe? Tipo, tá, o que que é isso? De onde tá vindo? Por quê? E de repente, a vida é tão perfeita, a vida é tão, assim, incrível, que uma hora ou outra ela só, tipo, oferece para você no caminhar. Que daí a outra parte que a criança, quando a gente está em contato com a nossa criança interior, a gente está conectado com a essência das coisas. Quando eu era Criança criança, pergunta, né? Criança pergunta o tempo inteiro. Pronto, é é só lembrar de quando a curioso. gente era criança. Mas por quê? Nossa, Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E era um porquê genuíno, não era um porquê pra irritar. Não era um porquê não. pra tirar o adulto do sério. Era porque realmente a gente queria saber o porquê, né? Mas não que a gente A queria gente quer saber o porquê entender. lá no fundo. A gente queria que a pessoa também estivesse respondendo para ter uma interação. E a nossa mente estava o tempo inteiro acelerando e a gente não sabia o que fazer com aquele tanto de pergunta. E aí vinha um porquê, não é isso? Exato, exato. E eu falo do manual de instruções, né? Eu falei, eu até trouxe essa ideia esses dias aqui para o próximo passo, quero amadurecer melhor isso, que é assim, a gente nasce nesse mundo sem manual de instruções. Pelo menos para entender o básico da nossa essência, de quem a gente é aqui. A gente é só educado por assim pelas distorções das distorções das distorções que alguém um dia criou, dos dogmas, dos karmas, todas as desgraças das histórias, das guerras, das punições. Então a E gente, numa quando é resposta assim, criança, porque sim. Pra calar exatamente. a gente vinham assim, né? Mas por quê? Porque sim, e daí, ora. E engole choro e fica quieto, né? E a gente, sabe aquela coisa, porque a vida inteira eu meio que detestei templos religiosos, porque não podia se perguntar, tá, mas de onde que vem Deus? Eu não, toda criança é filósofa, ela quer saber por que da vida, ela quer. Ele falava, Sim! mas de onde que vem Deus? E quem que é esse cara aí que sabe assim que tá dizendo? Porque a primeira coisa que, assim, você entrou na igreja, Jesus, aquele cara todo sangrando lá em cima, morreu por você, pelos teus pecados. E eu tinha acabado de chegar aqui na Terra. E eu falei, o que que eu fiz? Que merda que eu fiz, né? Já cheguei cagando, né? Já cheguei fazendo bosta. Com todo respeito à religião das pessoas, mas essa coisa de você nascer nesse plano e alguém já colocar na tua Eu cabeça que falei você isso tem. ontem na live. A gente não é pecador, a gente não nasceu pecador, pelo amor de Deus, tira isso, né? Mas olha, de coração, né? Estudando muito bem os paradigmas sociais, é muito fácil você educar uma criança desde pequena a se sentir suja, culpada, Claro, claro, ela já vulgar. fica pequena, ela já fica sem potência, ela já sai do lugar dela, ela já é alguém muito suja. Então, Você imagina. quem vai ser ela para vir me questionar? Quem vai ser ela para vir bater de frente? Quem vai ser ela para vir me perguntar? Então, fica muito mais fácil de manipular alguém fraco. Fica E é, fraco. e é inacreditável, porque é inacreditável que uma criança, quando cresce com pais que já perceberam, já tiveram esse despertar de consciência, e assim, os pais estimulam a criança de questionar, essa criança, quando chega numa fase assim, ela é vista como rebelde. Como assim? Ela não aceita as coisas. Ela não aceita ficar sentada na hora que eu mando ela sentar. Ela não aceita, assim, saber limites. Calma aí, amor. Limites, limites são necessários em alguns momentos da vida, com toda certeza. Agora, essa porcaria de educação que a gente foi educado a sentar numa cadeira e ficar 5 horas ali, vendo pessoas totalmente distorcidas, acabadas, destruídas, odiando suas profissões, tentando ensinar alguma coisa, e você ser obrigado a aguentar todos aquilo aí durante anos? Não, 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 não venha com isso. E Para mim, a depois não educação fazer era nada totalmente com isso, diferente. né? E depois não Não usar podia, nada cara. desse conhecimento. Nada, nada. Basicamente Não, até, nada. até, até, até sim, sabe? Até se as escolas tivessem essa oportunidade de oferecer uma educação, mas isso daí seria assim, sabe, para os próximos, né, para a próxima década, Tá para os próximos. chegando, mas acho que tá chegando essa consciência, Sim, sim. Fábio, eu sinto. É. Não, na temporalidade não existe tempo, né? Na Sim, temporalidade não existe tempo. Então, assim, mas eu acredito que em muito breve, assim, a gente vai ter despertado a nossa consciência para esse direcionamento de, assim, crianças que têm mais contato com a natureza, próximas da natureza, crianças que têm inteligência mais lobo-matemática, que vão lá mais para explorar, sabe? Pode ser a natureza também, mas, sabe, de uma forma mais lúdica ali e direcionada. Então, assim, direcionado. crianças que têm mais expressão no corpo. Explorando os talentos natos, né? Os dons natos de cada um.
E já tem Não muita as, escola assim. não as deficiências, né? Já percebeu isso? Eu acho muito legal. Eu ainda... Quem me ensinou isso foi o Jacob, que eu tô lendo, inclusive, assim, ele fala assim: se você tirar 10 em matemática, o pai fala assim, beleza, não faz mais com obrigação. Aí você tirou 5 em português, vamos estudar português. Vamos lá fazer um reforço de português. Caraca, velho, o cara é bom em matemática. Então vamos reforçar matemática, não a porra do português. Não, mas vamos fazer Exato. o reforço em português. Aí o que Exato. acontece? A energia que ele podia usar em matemática, que ele é bom para descobrir coisas diferentes e potencializar aquilo. Não, ele tá lá gastando energia naquela coisa que ele não gosta, mas é porque ele tem que ir bem também. Olha que Exato. louco isso, né? Não, total. São distorções que, se a gente não tiver em algum momento ou outro consciência, a gente, assim, carrega pro resto da vida. A gente chega nos 69 anos e fala, eu não vivi uma vida, a minha vida, eu vivi aquilo que criavam para mim. Pelinha, eu vou pedir só um segundinho para vocês, já volto, tá bom? É rapidinho. Tá bom. Vamos esperar um segundinho. Vamos ver. É que ele tá lá no hostels lá. Galera, gratidão. A gente já vai terminar, porque já vai dar uma hora aqui. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato. Eu vou colocar aqui o arroba dele, aproveitando aqui. Eu acho que é isso. É o próximo passo ou só o próximo passo? Ah, coloque assim. Acho que é o próximo. Ai, tá ruim de digitar aqui porque eu não tô enxergando o próximo passo. E aí eu vou publicar. Esse é o arroba dele, deixa eu deixar... Como é que eu faço para deixar isso aqui fixar? Tá, então, ó. É esse, né? O próximo passo. Acertei. É porque eu coloco o Rangel, daí já vem aqui pra mim. Isso. Quem não segue ainda, faça o favor de segui-lo. Por gentileza. A Tá bom. criatura, quando... Ele não é muito de postar, mas quando posta, ele posta para arrebentar. Entendeu? É mais ou menos assim. Então, é para seguir. Pronto. Maravilhoso. Voltou. E obrigado pelo carinho desse tempinho. O que que acontece? Então, só para a gente já, né, tentar englobar e já caminhar para o nosso finalzinho da live, a, a parte principal, acredito, é o diálogo interior. É escutar a si mesmo. A Julia Cameron, que é uma das minhas professoras, ela me ensina por meio do livro O Caminho do Artista. Ela fala que a criança interior é o artista interior. É aquilo que, se você realmente, se você tem um dom e um talento que todo mundo tem, ninguém veio para cá desprovido, a gente talvez só esteja, assim, sabe, muito esquecido de quem a gente é, e quanto mais próximo de quem a gente é, o talento vai se apresentando. Para o Dreamer, na verdade, o talento Naturalmente, quando você vê, está fazendo. é isso daqui, gente. Tipo, ah, meu Deus, Fábio, você pinta muito bem. Não, gente, isso Aham. aqui estava preso dentro de mim um Só dia. vem, né? Tipo, um dia isso aqui estava preso dentro de mim, e daí agora eu só preciso realmente trazer para fora e ilustrar. Mas eu passei anos da minha vida afastado disso, porque eu achava que eu não era merecedor. Lembra da história? Eu acho que a gente parou nesse lugar aqui, Perla, onde que, assim, já que meus pais não puderam me dar, eu não sou merecedor de talvez ter. Uhum. Já que eu não consegui ter quando eu era criança, talvez seja porque eu não sou, tipo, porque Deus não me amasse, porque, né, Você é culpas. pecador. Exato. Então, assim, você consegue imaginar um adulto hoje que não está alimentando a sua criança interior com o que é saudável. Não com, sabe, porcaria, tipo, distorções. Não. Porcaria, né, com todo respeito. Eu sei que, tipo, comer guloseimas também é saudável, mas, enfim, não excessivamente, claro. Mas, assim, não alimenta com um passeio, um cinema, uma volta no shopping. Eu sei que a gente tem uma vida muito atarefada, uma vida muito ocupada, uma vida muito adulta, né? Tipo, tudo é muito adulto. A gente tem que estar, sabe, cuidando de filho, cuidando de sobrinho, cuidando da vida dos outros, cuidando da vida de chefe, cuidando, tipo, a gente tá cuidando de qualquer coisa, menos da gente. Menos da gente, exatamente. Daí, espera aí, só um pouquinho, só um pouquinho. E por que será que a nossa vida tá uma merda? E por que será que a nossa vida tá uma confusão? E por que será que a gente não consegue ter tempo para assim pensar? E por que será que de madrugada a gente acorda assim, sabe, com uma crise de ansiedade? Porque assim a gente tem que resolver coisas que já deveriam ter sido resolvidas. Gente, isso é falta de diálogo interior. Isso é falta de escutar quem a gente é. E para algumas pessoas, por mais
assim tenebroso que isso pareça, contato consigo mesmo é o maior desafio que a pessoa pode ter. Porque a gente está na busca incessante de não estar no nosso lugar. A gente sempre, a gente sempre em último lugar. É isso. E calma, porque se você falar que você quer estar no em primeiro lugar, veio uma ideia do tipo assim, egoísta, Arrogância, soberba, arrogante. Nossa, que egoísta. Como egoísta. assim? Nossa, que idiota. Boçal. Nossa, como assim você quer se colocar em primeiro lugar? Você não pensa nas outras pessoas? Espera, espera. Eu preciso me colocar em primeiro lugar para que eu possa enxergar as outras pessoas. Se eu colocar minha Exatamente. família inteira na minha frente, quem que eu vou conseguir enxergar? Ninguém. Ah, se eu colocar minha família, meu trabalho, tudo na minha frente, é bem normal que eu consiga enxergar somente aquilo que está aqui. Se eu me coloco em primeiro lugar, eu ganho perspectiva para ver família, trabalho, amizade, relacionamento. Mas a gente precisa desse lugar, de se colocar em primeiro lugar, não tentar tapar a vida com outras coisas. Mas, gente, com todo respeito, com todo carinho, eu já tive há uns 3 anos ou 4 anos uma ansiedade de querer mudar o mundo. Eu achava que se eu falasse isso daqui as pessoas iam melhorar, ia tudo mudar. Não, não. O que eu percebo? É um exercício diário. O que eu posso fazer como próximo passo é sempre trazer a minha visão, aquilo que eu tenho experienciado e vivenciado. A Perla com o trabalho dela, dentro desses universos das lives, do tarô, da constelação. São tantos universos, né, Perla? Tipo, a gente traz aqui o quê? Essa perspectiva de alguém que está caminhando nesse lugar. E por mais que às vezes a gente está intenso dentro de um lugar, ou dentro de um outro trabalho, ou dentro de um outro exercício, de uma outra técnica, a gente está sempre trazendo esse lugar. Que assim, tem alguém que não está só olhando para fora, está olhando para dentro. Adriano. Tipo, eu tô a todo momento tentando olhar para dentro. Aqui no hostel, né, de vez em quando eu emprestei a caixa de som, nós temos uma caixa de som gigante para festa na praia. E eu vou ali atrás, ligo a caixa de som e danço durante, assim, sabe, meia hora, que daí não tem ninguém dentro do hostel. Gente, eu faço isso, tipo, eu coloco pra fora. E assim, música, tipo, vai de tudo, assim. O importante é soltar essa energia, trazer vida pra fora. E daí, assim, você começa a sentir que você tá mais próximo de você, mais próximo da vida. Você começa a se sentir mais conectado consigo mesmo. E daí, escutar. E daí, ser espontâneo. E daí, tipo, criar diálogo. E daí, sim, querer escutar o outro. Isso E é aí super importante. escrever, daí desenhar, daí pintar, deixar vir o que tiver que vir, da forma que quiser vir, né? Cantar, Gente, dançar, dormir, chorar, chorar. Gente, chorar. Vocês têm ideia? Quanto choro que vocês engoliram? Agora eu sou a chorona. De verdade, adoro chorar e tomar ainda minha lágrima, porque de verdade eu fui bem condicionada a engolir meu choro. Ó, que coisa linda. Cara, gente, chorar é curativo. Por favor, chorem. Chorem. Chorem de soluçar, né? Gostoso? E daí, nossa, mas eu não tenho motivo, dane-se. Só chore. Só nossa. chore. Alivia. Esgota. Esgota tudo isso. Isso vem, Perla, como isso que se fala, né, Teca, do você não chorar. consegue chorar, você pode provocar. Assista um filme, vai ler alguma coisa, vai ler, começa a conversar com você mesmo e pergunte em que lugar, em que parte, em que essência que você foi obrigada a engolir o choro. Nesse lugar você volta e acolhe a sua criança e bota para chorar. Vai começar aos pouquinhos, mas na hora que abrir a torneirinha vem, né? Tem que começar, tem que começar. O exercício tem que começar. Porque é muito fácil dizer para mim assim, eu não consigo chorar. Você vai lá e ó, fecha. Ah, então não vou chorar. Porque você aprendeu, você comprou. Eu não consigo chorar. Eu digo para você que você consegue sim, porque é natural. E tudo que é natural, ele vem. Tá lá para ser acessado. O normal é que não é conseguir chorar. Isso é normal, que te venderam como normal. O natural você vai conseguir acessar naturalmente. Até, cara, eu tenho depois que, né, que
Eu tô aí no meu processo, gente. Eu acho que eu não cheguei em lugar nenhum, sabe? Eu só tô tirando camadas e tô, assim, enxergando a vida de outro viés. Eu achava que, assim, você tem Exato. que chegar num lugar, você tem que sair de... Por exemplo, você sai de dentro de algum lugar para você ir para um outro lugar. E, na verdade, isso daí é só uma brincadeira mesmo, né? Tipo, a gente chama que é o teatro da vida. A realidade é que a gente só sai de um estado de consciência para outro, dentro da gente. Exato. Uhum. E nesse estado que eu tô atual, eu tenho escrito muita poesia, tenho, né, eu tô muito em contato com a arte. Mas só para lembrar, gente, que a arte não é somente... Arte é viver. Arte para mim é viver. O Isso é tempo é viver. arte, o tempo é arte. Respirar é arte. Relações são arte. Sabe, a arte de se relacionar, sabe, a arte de ser gentil, a arte de educar, a arte de ser educado, a arte de atuar o seu papel no mundo com harmonia, né? Ai, se eu escolhi ser advogado, eu vou atuar o papel do advogado. Se eu escolhi ser médico, eu vou atuar o papel do médico. Se eu escolhi ser, sabe, coach, se eu escolhi ser terapeuta, se eu escolhi ser padeiro, independente, atuar com. Mas, claro, isso eu acho que também iria para um outro lugar. Nesse momento, essa palavra veio direcionada para a Teca, eu criei uma poesia chamada Sentido. E eu não foi, quando ela veio para mim, ela não veio como uma poesia, ela veio como um sussurro mesmo da minha consciência, dizendo, Fábio, você tem que aprender a soltar. Você tem que aprender a querer chorar. Você tem que aprender a querer, sabe, assim, também sentir aquilo que não é o bom somente, que não é somente o legal, o divertido, o prazer, o doce. Você também tem que aprender a olhar para aquilo que não é bonito, a acolher aquela parte que se foi julgada como feia, viadinho, sabe, sujo, escroto. A gente tem que aprender a acolher. E me veio essa poesia que diz: sentido. Fechei o coração para nunca mais sentir, sem saber que não se impede o sentimento de fluir. O que se impede quando não se sente é o próprio sentir. Então a gente fecha o nosso coração para a gente não sentir. E a gente acha que isso deixa a gente mais forte. A gente acha que isso deixa a gente mais resistente. E quando, na verdade, a gente só está impedindo a gente de fluir, de sentir a vida. E daí por isso que muita coisa, por isso que a gente não chora, por isso que a gente não se expressa, por isso que a gente, sabe, a gente reprime, a gente represa. E o que que acontece quando a gente reprime, quando a gente represa? A gente contém. E aquilo que contém, uma hora ou outra, vai explodir. E quando explodir, vai levar tudo. Leva família, leva dinheiro, leva amizade, leva relacionamento, leva trabalho, leva tudo. A gente vira uma bomba. Pum. Se a gente não explode fora, a gente explode dentro. Exato. Mas de um jeito ou de outro, a gente explode. Então que a gente aprenda. Não precisar explodir. Não chegar no último dia para saber se ir embora. Sabe aquela Transbordar, coisa? né? Vamos transbordar em vez de explodir. Olha que lindo. Nossa, com certeza, com certeza. Sabe, tipo, dá vazão, sente, expressa, traz para fora, viva, chore, brinques. Essa semana aconteceu uma coisa linda. Gente, eu preciso contar essa aqui. Essa semana, eu, Fábio Rangel, rapaz, assim, sabe onde que todas as portas sempre estão abertas na minha vida. Sabe, tipo, tudo dá muito certo para mim, as pessoas me acolhem, as pessoas, tipo, tudo, tudo. Sempre a vida inteira, assim, graças a Deus, eu fui uma pessoa muito abençoada. Passei por todos os desafios de dor, mas assim, sempre muito bem acolhido pelas pessoas. Acredito que sim, o trabalho de gentileza, respeito, educação e assim, entrega sempre abriram portas para mim também. Não posso dizer que também não tenho mérito meu. Mas essa semana, uma amiga minha, eu fiz uma pergunta para ela, falei, minha amiga, eu estou precisando de algo que você tem para me oferecer. Eu gostaria de saber se você me ofereceria isso, não dentro do teu contexto, mas de uma forma por fora disso. E ela disse para mim: não, 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 porque isso é um trabalho que eu faço, e é com seriedade, e é com isso, e é com aquilo, e assim, assim, assado, e tal, 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 e nananã. Por isso, não. E você já foi querendo receber o sim, né? Você estava certo que ia receber um sim. Como tudo na vida. Aham. Gente, eu senti naquele momento, dentro de mim, no coração fazer assim, ó, apertar, apertar. Como sim? Como ela disse não para mim? E de repente, naquela hora que doeu, 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 e isso tudo aconteceu muito rápido, eu só fiz assim, ó, respirei e soltei. Eu recebi um não, gente. E essa pessoa aprendeu,
essa pessoa me ensinou naquela hora, aquela pessoa foi minha mestre naquele momento. Eu simplesmente Uhum. entender que nem tudo vai ser como eu quero, porque eu tô aqui para aprender, eu não tô aqui para dar ordens, eu tô aqui para aprender. Uhum. Eu mandei uma mensagem para ela e falei, amiga, muito obrigado por me trazer a experiência de receber um não e de uma forma tão honrada, porque eu achei bonito, sabe, assim, você explicar do teu não. Você poderia só ter dito não, mas você falou não e isso trouxe Sim, aqui. sim, sim, sim. E de agora, utilizando da comunicação não violenta, eu falei para ela, se de alguma maneira eu te ofendi com a minha pergunta, e ela falou, imagina, na verdade, obrigado. Daí ela falou, o não você já tinha. Ela falou, obrigado. Não, eu falei, olha isso, que conexão. E, gente, é um não. É aquela coisa que a gente tanto teme na vida. Se a gente tem medo do não, a gente acaba vivendo metade da vida e se chega na metade da vida. A gente tem que Sim. aprender a entender que isso. Mas, ó, gente, estou aprendendo isso agora. Tipo, nos meus 30 anos de vida, tipo, eu tô aprendendo a receber não. E, assim, e gostar do não. Ele falava assim, que lindo, ela colocou um limite. Ela disse não. Olha que... Sim. Não é de celebrar? E o não dela, eu até, cara, é que eu não sei compartilhar aqui, mas antes da gente entrar na live, eu já tinha feito até eu tenho um post pronto sobre isso. Olha que Sobre legal. o teu não tá me ensinando a dizer sim pro resto. O teu não tá me abrindo portas para outros sims. Porque eu já recebi muito, e não só eu como você, todos que estão aqui na live, todos que vão assistir depois. Tenho certeza que você recebeu muito mais sim do que não na vida. Então a gente precisa sim aprender a receber o não, experienciar o não. E dizer sim pro não. Você disse sim pro não dela. Só que ela também precisava exercitar, ela precisava de alguém provocando ela para ela Estimulando. estar, para ela testar o não, você receber o não e você testar o sim. Olha que lindo isso. É, exatamente. Ele parece meio confuso, mas é Parece, mas aquela não, é história, só né? vivendo, é só vivendo. É Exato. experienciando. Por isso que eu gosto de ilustrar, gente. Se você perguntar por que o Fábio gosta de ilustrar, eu gosto de ilustrar para ficar mais claro. É assim, o não que eu dou para fora é um sim para esse eu aqui dentro. O Uhum. sim que eu dou aqui fora é um não para esse eu aqui dentro. Né? Claro que isso daí dentro de um espaço Sim. onde eu não gostaria de dizer, porque eu poderia dizer sim aqui fora e sim aqui dentro, né? Tipo, tem isso também. Nossa, bora tomar um sorvetão assim, sabe, de maracujá? Sim, sim, sim. Tá. Uhul, que delícia. Mas aí é as conexões da vida, as sincronicidades que estão aí para acontecer. Exato. Mas, E ó, mas não é só de sim. A gente veio para dualidade. Eu escolhi estar na dualidade, você também. E exato. que não é, qual é a dualidade mais dualidade do que o sim e o não? Exato. Exato. Ó, precisa estar no adulto para receber não. Perfeito, Cris. Era isso Pronto. que eu ia falar. No Ó, eu ia adulto dar. crescido, consciente e no seu lugar, bater no peito e falar assim: me dá aqui, senão, que senão é meu. E eu Era esse resolvo. arremate. Era esse arremate que eu queria dar agora e a Cris assim, ó, tipo, perfeito. Porque a gente tem que. Olha que lindo. Foi exatamente esse lugar que eu falei. Essa moça, essa menina, essa minha amiga, me ensinou a ser mais maduro. Porque uma Pronto. criança não sabe receber não. Uma Não. criança chora, ela faz birra. Uma criança, quando recebe não, ela odeia aquele que disse não. Você colocou um limite na minha vida. Você está querendo o meu mal. E se você. Porque, né, a gente fala muito sobre a criança interior, mas também a gente pode falar muito sobre aquele adolescente interior, rebeldão, que acha que tudo Uhum. tem que ser do jeito dele, não sabe porra nenhuma da vida, mas acha que tudo tem que ser, sabe, que ele tem opinião das coisas. Acredito que Aham. sim, merece ser respeitado, merece ser visto, merece ser escutado, principalmente o adolescente. Mas assim, essa coisa de, sabe, tipo, saber o próprio caminho na adolescência é muito complicado. Graças a Deus, os meus pais não me deixaram me tatuar na adolescência, porque senão eu estaria fudido hoje. Porque eu teria tatuado meu corpo inteiro, inteiro. E Olha aí, hoje falta... olha o não para um sim agora bem lindo que você está dando, né? Para o seu corpo, para sua consciência, para o seu aqui e agora, né? Para o seu Não, auto-amor, né? ó, e calma aí, gente, eu não tô querendo saber passar pano pra pai abusivo e mãe abusiva que dizia não, sabe, tipo, como uma forma de, saber, de meio, não. Tô dizendo porque assim, porque hoje eu tenho um espaço para escolher onde que eu quero colocar e o que eu quero colocar. Porque um Exato. adolescente, ele vai querer colocar o Pokémon, ele vai querer colocar a caveirinha, ele vai querer, sabe, não, deixa o adulto colocar o que ele quer, entende?
Para a gente fechar esse episódio, porque eu acho que assim, dá para a gente fazer mais conteúdo sobre esses Ah, temas. dá? Então tá bom. Ó, gente, olha ele se comprometendo aí. Eu tô quieta aqui, hein? É ele que tá se oferecendo. Ah, Depois, quem é que caça ele, eu não sei. Eu não vou mais caçar. Mentira, sempre tô na cola. tamo junto, Carlinhos. Fala, amor. Finaliza É, aí pra gente terminar, que já passou de 1 hora. perfeito. Então, a ideia eu acho que essencial aqui é a gente entender, escutar a criança interior, porque a criança interior é a nossa essência. Acolher aquele lado que a gente muitas vezes não quer nem enxergar. Porque quando tem lugares dentro da gente que a gente não quer enxergar, que eu chamo de pontos cegos, esses são exatamente os lugares que são os nossos calcanhares e Aquiles. É nesse lugar que a gente acaba sempre tropeçando, batendo com o dedinho no abajur, naquele cantinho, porque a gente não quer olhar para aquele lugar. Será que não deveria? Será que não é um convite para a gente? Talvez só dar uma atenção. Se não consegue sozinha, se não consegue sozinho, tá tudo bem. Pô, existem tantos seres humanos lindos aí para o trabalho, sabe, para te oferecer. Tipo, contrata um especialista, um terapeuta, um hipnólogo, contrata, sabe, uma pessoa que possa te dar um direcionamento. Se não, aproveita, sabe assim, utiliza da autoanálise, da autoescrita, usa da expressão, da arte, da dança, tipo, da música, do cantar, do expressar. Traz para fora a tua essência. E aí vem a parte que assim me deixou mais feliz de voltar a ter contato assim de coração com a minha criança interior, que isso assim realmente é o que vale a vida para mim. Gente, eu venho de uma família como a maioria dos seres humanos, principalmente aqui no Brasil, essa família humilde. Eu não fui pra Disney, eu não tive, sabe, brinquedo caro, da Fisher Price, eu não comia, sabe, assim, tipo, comida top das galáxias. Fui comer pizza, eu acho que eu tinha uns 14, 16 anos, talvez. Tipo, não sabia o que era isso antes, até porque a gente veio do interior, então, né. Por favor, um Pizza Hut lá no tour. O que esse cara tá falando aqui, gente? Bate nele, sabe? Tá possuído, né? O que é isso? Então, assim, mas olha que legal. Aquela criança não teve. Esse adulto pode trabalhar, estudar, amar, criar, desenvolver, educar, tudo aquilo que eu não consegui. É esse adulto que pode, Exatamente. é esse adulto da porra aqui que pode oferecer Disney, que pode oferecer O Praia do que essa Rosa, criança quiser, é. o que ela quiser, desde que, desde que esteja dentro do processo harmônico do ser. Desde que seja dentro do processo harmônico do ser. Aquarela, eu estou indo para o meu terceiro, tipo, para o terceiro kit que eu comprei. E essa daqui é a mais cara que eu investi até hoje. O dia que eu fui comprar ela, eu tava tremendo na base, assim. Falei, putz, cara, mas, pô, é uma grana para investir nessa aí, isso daí é profissional mesmo e tal. Eu perguntei pro meu Fabinho interno, falei, se eu investir nisso, você vai aquarelar? E ele eu vi os olhinhos dele assim, brilhando, Que coisa mais brilhando. linda. E falou, por favor, o dia que eu comprei essa daqui, que é mais cara do que as outras, porque é aquela coisa, essa aqui seria a Faber-Castell da nossa infância, entende? Aham, aham. O dia que eu comprei essa aqui, parece que eu dei um salto quântico, assim, nas minhas aquarelas. Parece que a Claro! minha criança interior falou, beleza, agora eu quero fazer todo dia, eu quero... E ela quer se conectar. E ela quer estudar, ela quer trabalhar, ela quer... E eu acho bonitinho, porque às vezes eu faço assim, ó, terminei uma sessão de terapia, olhei para um lado, olhei para o outro e falei, tenho 3 horas aqui livres, bora desenhar, bora levar minha criança interior Aquarela. para pedalar, bora criar essa conexão. Porque assim, ela me ajuda, eu ajudo ela, Claro! e é isso, gente. Não é infantilização. Não é aquela coisa do tipo assim, nossa, que pessoa infantil. Não. Infantilização, para mim, é assim, é aquele adulto que não teve amor na infância, que daí na vida adulta fica Aí fica mendigando pra ele. comprando, né? Só comprando sem consciência. Isso, ó, infantilização para mim é isso, sabe? É aquele adulto que não consegue assumir uma responsabilidade com a própria. Não é com o trabalho somente, não é tipo assim com os relacionamentos, é consigo mesmo. É de saber colocar limites para si mesmo. Isso para mim é infantilização. De saber dizer aquele não harmônico que a gente merecia. Porque assim, né? Eu não sei. Se alguém me pede para fazer alguma coisa que eu não quero, eu não sei dizer não. Mas dizer o não para si mesmo na hora que vai fazer merda, daí Também sabe não é. perfeitamente. Então, É, então, assim, calma aí, vamos lá.
né? Para os outros, sim. Para a gente, não. Para os outros, Exatamente. não. Para a gente, sim. Né? Vamos encontrar Uhum. o equilíbrio aí. E eu acho que é isso, gente, sabe? Eu espero do fundo do coração que essa live tenha enriquecido um pouco mais aí Nossa, com os nossos certeza. E corações. muita gente ainda vai assistir gravado, tenho certeza. Olha que Amore, maravilha. mais uma vez, gratidão. Tem uma galera aqui batendo palma, falando isso aí, interagindo aqui com a gente. E só para não quebrar o nosso ritual de sempre, deixa eu fechar com a nossa oração. Show. E daqui a pouco a gente conversa e manda mensagem. Amanhã, no máximo, tem novidades. Fecha os olhos, respira fundo. Galera, gratidão por tudo, vai ficar gravado. Depois eu passo para você também, Fábio. Show, Se Karina. concentra lá no coraçãozinho de vocês e receba em cada parte do seu corpo, em cada parte do seu ser, cada palavrinha dessa. Você foi feito disso, você é isso, e que receba entrando pelo topo da sua cabeça, entrando por todo o seu corpo, em todas as suas células, e que vibre quando você esquecer, que te relembre que você é imperfeito, alegre e forte. Tem amor e muita sorte. Sou feliz e inteligente, porque vivo positivamente. Tenho paz, sou um sucesso. Tenho tudo, 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 tudo que eu peço. E eu acredito no poder da minha mente, porque é Deus no subconsciente. Arro. Assim Ah, falei com muito amor, em Lakesh. Amore, te amo. E amo gente, amar você. Gratidão. obrigado. Estamos juntos sempre. Obrigado pelo papo.